Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Aqui é o podcast, né? Podcast de literatura pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube e também na página de vídeo do Folha Vitória e também no Spotify. Como vocês sabem, esse podcast ele versa basicamente sobre literatura, tanto que é Vitrine Literária. E nós entrevistamos aqui professores, escritores, poetas, romancistas, contistas, cronistas, leitores, pessoas ligadas à literatura de uma forma ou de outra. Hoje eu recebo pela segunda vez, como vocês sabem, o Vitrine Literária não repete, não gosta muito de repetir convidados, mas nós estamos recebendo pela segunda vez Anaximandro Amorim. Por que eu estou recebendo Anaximandro Amorim? Primeiro, porque ele é um ótimo escritor. E segundo, porque hoje, quinta-feira, ele lança o seu 11º livro, que está aqui, para quem pode nos ver, está aqui. O título é Mariposa Noturna em Veranico de Maio. Está aqui na minha mão. Quem está nos ouvindo, ouviu o título. E quem está nos vendo, ouviu o título e está vendo essa bela capa que saiu pela editora Pedregulho. Eu vou deixar o Anax começar a falar sobre esse lançamento e comemorando 31 anos, né, de literatura. 30, por enquanto 30, né, porque ainda não chegou na data do aniversário, que é muito próxima da data do lançamento. Ótimo. Grijó, muito obrigado você pelo merece, convite. Você merece mesmo. Obrigado mesmo, você sabe do carinho que eu tenho por você, tantos anos que nós nos conhecemos, não é? Verdade. E Mariposa Noturna em Veranico de Maio, porque, bom, primeiro vamos falar então do lançamento, né? O lançamento vai se dar, como você falou, nessa quinta-feira, vai ser no Café Magá, que é o Trapiche Gamão. Fica no Trapiche Gamão, ali na Gama Rosa, centro da cidade. É o do Rui Perini? É o do Rui. A partir das 19 horas. E teremos uma roda de conversa, vai ser um lançamento um pouquinho diferente, Ótimo. Vai ter uma roda de conversa com a Bernadette Lira. Ótimo. Grande contista, grande escritora, não é? Uma pessoa acima da média. E ela estará conosco então, porque ela fez a leitura do livro, ela resenhou o livro. E ela vai falar alguma coisa a respeito do livro, a respeito de contos, enfim, vai ser um bate-papo enriquecedor, não tenho dúvida, porque Bernadette, não é? Sem dúvida. E vai ser também essa grande celebração de 3 décadas, que eu chamo 3 décadas, né? São 3 décadas de literatura, eu comecei lá atrás, com 15 anos de idade, seu aluno... Meu aluno já fazia terceiro ano, né? Fazia terceiro ano, exatamente. Olha só, vamos começar por aí. Você é essencialmente um poeta, essencialmente, né? Você é da Academia Espírito Santo de Letras, você foi da Academia Jovem de Letras, né? Já fui jovem. Já foi jovem. Eu sempre vi você como poeta, embora eu saiba que você já se aventurou na prosa, mas prosa ou poesia? Eu não achei, depois vamos falar sobre esse livro aqui especificamente, mas eu não achei esse livro poético. Não achei, eu achei que você conseguiu fazer essa distinção. Onde você se encaixa mais? Na prosa ou na poesia? Interessante pergunta. Quando eu falei, só dando um prólogozinho aqui para responder, quando eu falei que eu ia lançar esse livro, muita gente perguntou, mais um de poesia? Então realmente eu sou muito reconhecido pelas poesias. E eu sou essencialmente um poeta, já respondendo a sua pergunta. Eu sou realmente um poeta, eu gosto da poesia. Eu gosto de consumir poesia, eu gosto de ler poesia, eu gosto de fazer poesia, arriscar meus versos. Eu realmente, enquanto autor, eu sou um poeta. Agora, essencialmente, eu sou um apaixonado pela literatura. Eu sou um apaixonado pelo fazer literário, né? Não é à toa que eu busquei uma formação também, né? Eu entendo que o autor pode se fazer até sem formação. Nós temos casos na história da literatura. Rimbaud era um poeta, era um menino, né, que vivia, inclusive, morou um tempo numa caverna, era um maldito, não é? E revolucionou a poesia mundial, não só em língua francesa, mas mundial. Eu entendo que você possa, sim, por uma questão de feeling, muitas vezes, é claro que a teoria ajuda, obviamente, mas tornar-se um escritor. Agora, eu busquei isso e eu gosto da poesia. Agora, por que não a prosa?
já tenho essa caminhada de muitos anos, né, de 30 anos, vou fazer 31 anos, essa caminhada de 3 décadas, como queira, em que eu noto essa formação. Eu tenho livros, os meus livros do início de carreira, que são livros realmente mais imaturos do ponto de vista literário, e que trazem o autor em formação, e é natural, com vários autores assim também, mas eu gosto de fazer literatura, então por que não me aventurar pela prosa? Eu resolvi me dar esse locus de experimentação. Eu entendo o conto como um lugar de experimentação, e esse livro, para mim, é um lugar de experimentação também, e eu achei oportuno lançá-lo nessa comemoração de 3 décadas de literatura. Eis o produto. Quando você esteve aqui pela primeira vez, você veio falar de um livro seu de poemas, no qual havia o erotismo, uma coisa muito borbulhante, muito efervescente. Esse livro aqui, Mariposa, é também um livro que vai além do erotismo. Ele vai além, quando eu falo além, é porque as pessoas fazem uma distinção entre erotismo e pornografia, como se fossem duas coisas ruins. Né? A pornografia, o texto pornográfico, ele pode ser um texto bem escrito, assim como o texto erótico pode ser bem escrito, assim como o texto religioso pode ser mal escrito. Claro. Né? A questão não passa pela moralidade, mas pela estética. E eu vou além. Há muito de erotismo em vários textos religiosos. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Mas esse livro aqui, o que eu gostei dele é que você foi além no sentido da marginalidade. Certo. Né? Você fala do trans, você fala do sodomita, você fala do sodomizador, né? Você fala da relação quase incestuosa. Então você vai muito pelo que os puristas chamam de pecado sexual. Por que isso? Por que o olho para a transgressão? Vamos lá, primeira coisa, vamos retomar então aquela questão que você falou a respeito do erotismo e pornografia, não é? Eu acho que isso dava um programa, só isso dava um programa. Sem dúvida. Eros é vida, né? O erótico é a função de vida. As pessoas associam o erótico com sacanagem, vamos assim dizer. Essa palavra é um pouco chula, mas falando de grosso modo. Mas, na verdade, o eros é o contrário do thanatos, que é a morte. Exatamente. Então, isso, inclusive, está até na teoria freudiana, se você começa a estudar os primórdios da psicanálise. Então, quando você tem aquela pulsão pela vida, aquela vontade de viver, você tem o instinto erótico. Qual a diferença do erótico para o pornográfico? O pornográfico vem do grego das pornas, que eram as prostitutas, as mais, vamos assim dizer, vulgares que havia, e o erótico do eros, não é? Enfim, do deus, né? A distinção entre erótico e pornográfico é uma coisa muito complexa. Colocou-se como lugar comum de que pornografia é tudo que é explícito, erotismo não. É claro que isso também é uma questão polêmica, também é discutível, não é? Coloca-se também que o erotismo traz a ideia de afeto, enquanto que a pornografia não traz a ideia de afeto. Certo, há quem pense isso também. Sim. Existe também isso, não é? Existe também essa possibilidade interpretativa. Isso. Eu prefiro realmente passar batido desse tipo de discussão porque eu entendo que o erótico é o vital. Então, enquanto pessoa inserida na minha realidade, íncita na minha realidade, eu não posso me excusar de falar a respeito daquilo que tem a ver com o que está em torno de mim, o que é vital. Essa questão de marginalização foi uma temática que eu resolvi me colocar como, não vou dizer como desafio, não é isso, mas eu acho que como um autor inserido no seu tempo. O que está nesse livro é realmente aquilo, Bernadette fala isso, eu achei interessantíssimo, aquilo que as pessoas resolvem jogar para debaixo do tapete. E nós vivemos em uma era, na minha opinião, de muita contestação, em que esse discurso moralizante, moralizador e moralizante, por que não dizer reacionário também, de uma certa forma, ele acabou ocupando um espaço que vai tentar cercear o autor, não é? Então, como uma pessoa da minha geração, da minha época, um produto da minha época, como um autor inserido numa realidade, eu pensei com meus botões, por que não? E resolvi, portanto, me dar esses exercícios de prosa, né? É muito fácil para mim, por exemplo, enquanto um homem urbano, branco,
enfim, escrever em cima da minha Torre de Marfim. Mas emular esse tipo de realidade, escrever sobre esse tipo de realidade, além de ser um desafio interessante para mim como autor, é também algo, na minha opinião, que faz parte do meu papel como escritor, como pessoa política, politizada, inserida dentro dessa sociedade. No conto Mariposa Noturna em Veranico de Maio, que é o conto que fecha o livro e que dá título ao livro, né? E que você faz uma intertextualidade com Pedro Nunes, nós vamos falar disso daqui a pouco, me chamou a atenção uma coisa, bem direta. Há um momento em que a tia Eva, surpreende o marido com a sobrinha, os dois assistindo a um filme baseado na obra de Nelson Rodrigues. E aí a tia fala, esse não vale nada. Só que Nelson Rodrigues era um moralista. Uhum. Tanto que aqueles personagens transgressores se davam mal no final. Uhum. No conto Mariposa Noturna em Veranico de Maio, você não foi um pouco moralista no fechamento dele? Não vou nem contar como é que é o fechamento para o leitor, para não dar spoiler. Mas você entendeu a pergunta. Você não se sentiu moralista também, não? Deixa eu só ir um pouco além. Você repara que tem um conto também chamado Rodriguiana? Sim, claro, sem dúvida. Pois é. Mas nem vou entrar nele. Nelson Rodrigues é um dos meus autores de cabeceira. E ele realmente era um moralista. Ele era um conservador. Sem dúvida. E teve um filho, não é? Barba. Nelson Rodrigues Filho. O nome dele, exatamente. Cujo apelido era Barba, que ele tinha uma barbona. Será que eu fui moralista? Será que eu não fui? Eu prefiro deixar isso para o leitor. Okay. Isso o leitor que vai dizer. Você é um prosador, você sabe, isso não é um clichê de escritor, você sabe que às vezes a história nos conduz. Eu discordo disso. Você discorda disso? Discordo, mas já ouvi muita gente boa falar isso. Eu você acho é uma que a delas. Nos conduz. Eu acho que não. Eu acho que a história vai aonde eu quero. Mas aqui, a minha opinião é irrelevante. A sua opinião que é relevante. Isso é um jogo de inconsciente também. Sim. Isso é um jogo de inconsciente, não é? E eu entendo que naquela situação, dada aquela realidade, um desfecho diferente daquele não poderia ser muito difícil de acontecer. Além disso, eu quis também manter um pouco a atmosfera do conto do Pedro. Vamos falar disso. Por que o jogo intertextual com o conto teoricamente erótico de Pedro, chamado Mariposa Noturna em Veranico de Maio? Por que essa intertextualidade? Não é só uma homenagem. O que o conto do Pedro provocou em você para gerar isso aqui? Olha, quando eu li aquele livro do Pedro em que está esse conto, Última Noite... E que está em Mulheres também. E que está em Mulheres também, exatamente. Mas eu me lembro do Última Noite. Eu achei esse livro fantástico. O Pedro é um grande prosador. Sem dúvida. É um dos maiores que a gente tem. E me chamou muito a atenção um detalhe, e foi o detalhe que eu pensei para escrever esse texto, que é o detalhe da relação incestuosa. Sim. Né? Até que ponto o nosso sentido de moralidade cristã, ele vai permitir ou não. E isso acontece em várias famílias também. Isso não é algo isolado. Inclusive em Nelson Rodrigues. Eu ia falar isso exatamente agora. Nelson Rodrigues traz isso, traz muito isso. Essa marca do incesto. Exato. E aí, eu volto àquilo que eu falei para você como provocação. Por que você escreveu? Por que não? Por que não tocar neste assunto sensível, uma vez que o livro tem como proposta justamente isso? Tocar nesses assuntos que são assuntos tabus. No nosso país, eu não quero propor de forma alguma qualquer tipo de subversão, eu não estou aqui querendo contestar modelo de família, pelo amor de Deus. Mas o paradigma da nossa sociedade é um paradigma da família tradicional. E há vários modelos de família, a gente sabe disso. No direito, por exemplo, há vários modelos de família que já são abarcados pela própria lei. É bom lembrar que o Araximandro também é advogado. Pois é. Advogado militante, inclusive, deixa-me fazer uma propaganda de você. Você é um dos poucos advogados no Espírito Santo que entende direito autoral, que é uma coisa direito cultural. Que interessa ao artista capixaba e que muita gente não sabe o que exatamente é isso. Mas voltando à literatura. Então, eu resolvi me propor como exercício de prosa isso. E eu achei aquele conto do Pedro fantástico e eu achei o tio Guilherme fantástico. Eu falei, por que não? Eu acho que eu vou pegar agora esse detalhe e criar em cima. O próprio Pedro falou isso. Esse título foi colocado no livro sob permissão do autor, obviamente, e eu mandei esse conto para ele antes de o livro ser publicado. Ele só conhece esse texto. E ele falou, caramba, mas esse tio Guilherme é um danado, eu nem sabia disso. Pelo contrário, eu acho que o Guilherme é um passivo.
Eu achei o Guilherme um pobre coitado, ali dominado por uma menina do interior. Né? Não quero dar spoiler para ninguém. Pelo contrário, eu achei que ele não tem... Ele é a figura mais frágil no conto. Eu achei que Eva, a mulher que fala para ele, ó, acabou, ela vai sair daqui, é forte, assim como a menina é forte. Mas você não acha que... Eu achei que ele é um pobre coitado, um manipulado. Mas você não acha que ali ele também teve um momento de liberdade, uma vez que ele fazia parte daquele sistema? É onde eu quero entrar. O tesão liberta? Essa é a questão. Você tem um conto aqui chamado Adúltera, que é um conto do qual eu gostei muito pela estrutura dele, inclusive, que é uma entrevista, é um diálogo, né? E também é um roteiro de cinema, uma rubrica, uma cena cinematográfica. Ah, ótimo. Também. Essa ideia de desejo sexual é libertadora? A ideia de viver o desejo é libertador. Viver o desejo, ponto final. Seja ele o sexual, seja ele de qualquer matiz. Realizar o desejo. Realizar o desejo e viver o desejo. E viver o desejo. Eu digo isso porque quando a gente pensa em desejo, a gente pensa justamente no sexo. Não, o desejo... Mas eu estou falando de desejo no ponto... Sim. Do ponto de vista... Por exemplo, eu desejo lançar um livro. Estou lançando. Sim. Então isso aqui é um desejo realizado. Desejar ter filhos, desejar se casar, desejar viajar. Morar fora, aprender desejar. uma língua, enfim, isso é desejo. A ideia do desejo. A ideia do desejo. Então eu acho que a estrutura familiar ali do Guilherme era realmente opressora, eu concordo com você. Mas ali ele sentiu a possibilidade de conseguir dar vazão. Mas ele não consegue nada. Quem consegue é ela. Bom, ele não consegue nada, mas ele se aproveita de uma certa forma. Ele vai na onda. Ele se locupleta, vamos assim dizer. Vamos falar do conto Adúltera. Vamos falar. A ideia de adultério é também a transgressão. A ideia de adultério é a transgressão e também tem a ver com a questão do paradigma de família tradicional e religioso. Né? Você Certo. não pode desejar a mulher do próximo. No caso dela já era uma mulher, né? Então, ter o desejo. No caso da mulher, isso se torna ainda mais patente, porque a mulher não pode ter o desejo. Ponto final. Né? A sexualidade da mulher até hoje é uma coisa muito tabu. E você tem ali uma pessoa que deseja e consome esse desejo. Assim como a menina no final. Assim como a menina no final, e eu acho que o tio Guilherme também de uma certa forma, mas tudo bem, Não, divergimos nisso. Olha só, é interessante. O que eu acho interessante, eu já falei isso em público, e eu falo inclusive até para meus alunos, se isso está certo ou não, é um risco. Mas eu acho que a minha interpretação vale mais que a sua. Porque você não leu o livro. Você escreveu. Morte do autor. Exatamente. É seu. Exatamente. Os signos são seus. Eu li, você não. Concordo plenamente eu falo com para você. eu sou a pessoa mais inadequada para falar dos meus livros. Ah, sim. Porque eu não li. Eu não peguei meu livro um dia e falei, o que será que eu quis dizer com isso? Sim, entendeu? Sim, nem eu. Então, agora... Eu tô entendendo Pepetela, eu acho que ele faz Pepetela isso. Você não quis dizer nada, isso aí é seu, eu só escrevi. Exatamente. Pepetela faz isso. Você tem um conto aqui, eu estou sem óculos, mas eu gostei bastante dele. O conto, não é Molilinho, não. O conto A Gorda. A Gorda. Que você entra também na seara da marginalidade. Sim. Do indivíduo que, por ser gordo, é um marginal. Sim, a questão... Hoje em dia se fala muito disso, gordofobia, né? Tem um nome pra isso, gordofobia. A gorda, ele é todo o ciclo da rejeição, né? Isso. Ele é todo o ciclo da rejeição ali, né? Uma pessoa que vai... que come, é paradoxal, come para não se sentir desejada, mas ao mesmo tempo encontra reconforto naquilo. Então você tem aqueles dois pesos ali, né? A sua intenção, porque muitos contos aqui já tinham sido publicados. Sim, né? alguns. Sim, você reuniu dentro de uma temática. Isso. Você vê que tem um eixo aí, Isso. né? Essa temática, ela foi pensada, certo. Ela foi discutida com você mesmo, sim. Até você obter um resultado. Esse resultado que você obteve, você acha que haverá identificação do leitor com isso? Eu creio que sim, eu creio que alguma... E aproveito logo para fazer outra pergunta. Sempre há identificação e desidentificação. Você tem a preocupação com o leitor? Essa é uma pergunta interessante. Eu tenho a preocupação, não é que eu tenha preocupação com o leitor, eu tenho, na verdade, a ideia de que eu escrevo para um tipo de leitor. Que tipo é esse? Você. Uma pessoa que gosta de ler, que tem a mente aberta. Por exemplo, uma pessoa não que eu seja, tá? Por favor, eu não tenho a pretensão aqui de me mostrar ser esse suprassumo da literatura, não é isso. Mas assim, o meu tipo de literatura não é mainstream, dá para notar. Sim.
A minha, a sua e a de várias pessoas que já passaram por esses bancos aqui. Não é mainstream. O que a gente faz é trabalho de orivesaria de palavra. Se é bom, se é ruim, se está bom, se não está bom. Outros 500. Deixo para o leitor ver isso, verificar perfeito, isso. Perfeito. Agora, assim, você tem preocupação com o leitor? Eu tenho a identificação de que eu terei um nicho de leitor específico. Você chega a mudar o texto, Anaximandro, por causa de um possível leitor? Não. Eu mudo o texto, eu burilo muito o texto. Eu mudo o texto por achar que aquilo ali tem que estar num produto melhor ali enquanto texto, enquanto realização de texto. Para você? Você é o seu parâmetro? E como autor, sim, enquanto autor, sim. Porque eu entendo, eu me filio a isso, né? A essa ideia de que a partir do momento em que eu publiquei, dei o ponto final, publiquei, acabou, pronto, isso é seu. Olha nós dois divergindo aqui de uma interpretação de um texto. Perfeito. Né? E assim, eu falei que a Gorda é um ciclo de rejeição, mas pode ser que alguém leia isso e pense uma outra coisa completamente diferente. Pensa às vezes que até que eu sou preconceituoso, que é um preconceito meu. Então, assim, vai esperar, não é? Agora, eu escrevo para um nicho específico de pessoas, isso é fato. Eu sou um autor de uma literatura muito mais artesanal. Né? E eu acho que o seu livro, esse livro em especial, ele pode ser avaliado também, por quem está de fora, né, pelo leitor, como um livro que estabelece relações de poder mesmo. Relações de poder entre o que é dominado e o que é dominador. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Eu achei o livro, nesse ponto, eu achei ele absolutamente perfeito. Aquele que é mal visto, né, e que precisa se rebelar, às vezes consegue, às vezes não, e cada um entende a sua maneira de transgredir. Veja Os Prisioneiros, um dos contos. Os Prisioneiros. Você tem uma relação de poder que está fora do texto. Quem é essa pessoa que botou aquele garoto ali dentro? Não é? E como ele se desenvolve, como aquela narrativa se desenvolve até o final. E você tem um Mizanabima ali também, né? Você tem uma repetição. O Melhor Amante do Mundo é muito interessante. Curtinho, divertidíssimo, gostei bastante. Os Prisioneiros talvez seja o melhor conto do livro. Muita gente gostou desse. Eu gostei muito. Muita gente gostou muito. Tem gente que gostou mais de Rodriguiano e alguns mais de Val. Eu acho que fica nos 3. Mas o Veranico é bom também. O último conto é bom. O último conto ele é quase uma novelinha, né? Ele é quase uma novelinha. Ele é um conto bem... Ele é o conto mais longo, né? Essa narrativa curta, ela é mais próxima do poema. A narrativa curta é mais próxima do poema e ela é sedutora. Ela dá uma possibilidade de tanta coisa. É o Anaximandro poeta falando. Eu creio que sim. Ainda que você não tenha encontrado elementos do Anaximandro poeta aí, não encontrei. Pensei que fosse encontrar. E olha que você já leu tudo meu, eu acho, hein, praticamente. Li um bocado de livro seu. Sabe? Agora, eu não encontrei. E fiquei muito feliz com isso. Que bom. Porque eu acho muito difícil. Assim, eu não consigo fazer poemas. Eu não consigo. Já tentei. Mas eu sou um incompetente para escrever poemas. Meu negócio é prosa. Você sabe que... Quando a pessoa consegue fazer as duas coisas, merece meu aplauso. Pois é, uma vez Renata Bonfim, nossa amiga, ela leu um livro meu, foi o Concupiscência. Ela falou, olha, aqui tem uma prosa poética do início ao fim. Aí, eu acho que foi ela quem falou, não me lembro se foi ela quem falou, alguém falou da academia. Virou e falou assim, poetas que escrevem prosa, dá para saber quem é. Dá para saber, o autor que é poeta, escreve prosa, você identifica. Identifica. Porque realmente ele tem um quê de poesia ali, a poesia está impregnada na gente. Então, fazer essa separação do que é poético e do que é prosa... Você fez muito bem, você conseguiu. Obrigado, querido, obrigado. E assim, a proposta do livro justamente era essa mesmo. Né? Vai ter gente que vai se incomodar, eu sei que vai, porque você toca em assuntos sensíveis ali. Né? Mas eu acho que é necessário, até por conta do que nós estamos vivendo Esse é o nosso papel, cara. Esse é o nosso papel. Antena da raça. É isso aí. Né? Essa antena da raça. Pessoal, infelizmente, olha, é sempre um aprendizado conversar com o Anaximandro. Gosto muito de conversar com ele fora daqui. É uma pessoa que tem muito a acrescentar. Lembrando a vocês que hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas... Trapiche Gamão. Trapiche Gamão, Café Madá, antigo Trapiche Gamão, Gama Rosa, centro da cidade. Beleza, gente? Tá aqui o livro Mariposa Noturna em Veranico de Maio. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Volte quando quiser. Será sempre um prazer. Um grande abraço a todos. Você ouviu Vitrine Literária.
com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.